Alô, gente! Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo a esse canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, onde você estiver. Não vou dizer só o sul, o norte, o leste, o oeste, mas de todo o Brasil e fora do Brasil. Principalmente os meus irmãos que são inscritos. E você que não é inscrito, mas você me acompanha, da mesma forma que a graça continua sendo derramada sobre a sua vida, você que ainda está dentro do sistema, que é Deus continua derramando a graça sobre a sua vida, um dia você vai conhecer a graça e você vai vir para a graça. Mas a mensagem que eu tenho é essa. Deus não tem homem nenhum sobre a face da terra. Essa é a mensagem. Deus não tem homem sobre a face da terra. É comum você ouvir falar homens de Deus ou mulher de Deus. Deus não tem homem. Dentro desse registro existe servo de Deus. Existe sacerdote, juiz, profeta, apóstolo. Mas homem de Deus, dentro deste livro só registra 9. 9 homens que recebeu esse título. Esse título recebeu de quem? De Deus? Não. Deus não tem homem na terra. É o título da mensagem. Deus não tem homem na terra, e muito menos no céu. No céu não existe homem. E na terra Deus também não tem homem. Deus falava com o seu povo, com o seu servo. Quem é servo? Quem vivia na lei. Porque nós, da graça, não somos servos. Pare com esses negócios de dizer, porque eu sou um servo. Pare com essas coisas. Você não vive debaixo da servidão. Como é que você é serva? Eu sou uma serva de Deus. Que serva de Deus? Isso não existe. Isso foi para a servidão. Para aqueles povos que tinham que servir. Ou você servia, ou você muitas vezes pagava com a própria vida. Porque era olho por olho e dente por dente. Agora, hoje, você está dentro desses movimentos por medo. Porque existe um medo que te domina. E aonde está o medo, irmão, nisso? Está dentro da sua mente. Sua mente foi dominada pelo medo que esses homens, que se diz homens de Deus, mas são todos ateus. Todos esses homens que amedrontam o povo, que tomam dinheiro do povo, são ateus. Não tem esses homens como homens de Deus. Não tem esses homens como ungidos de Deus. Não tem esses homens como homens separados de Deus. São todos ateus. Homens que ganham muito dinheiro, mente, exploram, adulteram, são homens que vivem adulterando, traindo as suas próprias esposas, viajando, gastando o seu dinheiro, pegando naquilo que não é lícito, que não pertence, porque se a própria palavra diz, se a tua mão te escandalizar, 5:30 de Mateus, arranca sua mão. Você já viu algum desses camaradas mandar cortar a mão fora? Eu não sou capaz de ficar sem dinheiro. Eu estou pegando o dinheiro da igreja. Vai lá, corta minhas 2 mãos. Você já viu isso? Aonde? Arranca meus olhos. Porque todas as vezes eu fico cobiçando, eu fico olhando as mulheres dentro da igreja. Arranca meus 2 olhos. Você já viu isso? Eu acredito na Bíblia. Se você acredita, está aqui dentro. Você gosta de se mostrar que você é, mas na verdade você não é homem de Deus. Porque o homem de Deus só existiu 9 registros dentro desse livro. Elias foi chamado homem de Deus. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Sarete, ela diz, vejo que tu és
um homem de Deus. Quando ele entregou o filho vivo na mão daquela viúva, da sua mãe. Eliseu ressuscitou o filho, ou isso é, antes mesmo, quando ele disse para a Sunamita, daqui um ano, você não tem filho, ela diz, os filhos não vieram, eu não tenho filho, vive somente eu e o meu marido. Eliseu diz para ela, daqui um ano, tu abraçarás o teu filho. Ela falou assim, homem de Deus, não minta a tua serva. Então esse título não era dado a Deus, não era Deus que dava esse título, eram os homens. Moisés recebeu o título de Deus. Te coloco no Egito como Deus. No capítulo 7 de Êxodo. Mas nós olhamos para o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Atos. Paulo foi chamado de Deus por 2 vezes. Ali Paulo mandou um paralítico levantar. Paralítico de nascença. Levanta-te, põe de pé. E o paralítico levantou, saltou, andou. A cidade inteira alvoroçou e vieram oferecer sacrifício ao apóstolo Paulo, porque dizia que era Paulo e Silas, dizia que os deuses em forma de homem desceu até ali e vieram para adorar. Paulo não aceitou. Outra vez lá na ilha de Malta, Paulo começou a orar pelos doentes daquela ilha, quando aquele navio foi encalhado e eles ficaram ali por alguns tempos ali, até passar aquela tempestade. Paulo orou por muitos ali, eles foram curados, e também uma cobra, uma serpente, mordeu, isso é, picou a mão de Paulo. E quando essa serpente, ela picava alguns nativos ali da ilha, eles tinham morte instantânea, morria. Mas Paulo continuou a mesma coisa, que nada tivesse acontecido. E eles vendo que nada aconteceu e viu que Paulo colocava as mãos sobre aqueles enfermos e era curado, começaram a chamar o apóstolo Paulo de Deus. Mas Paulo não se deixou se levar por isso. Paulo nunca se deixou se levar por título nenhum, porque ele chegou a dizer, eu não sou apóstolo. Ele disse, suas próprias palavras, lá em Coríntios capítulo 15, ele diz, eu não sou apóstolo, porque eu não andei, eu não vi Jesus, eu não andei com ele. Eu sou menor entre todos, mas na verdade ele era o maior entre todos os apóstolos. Porque o apóstolo Paulo foi um homem que Deus usou de uma forma tão grande. O privilégio que teve o apóstolo Paulo, nenhum dos demais tiveram. Mas voltando para o título da mensagem. Homem, Deus não tem homem na terra. Por que então esses homens mentem perante o povo, dizendo que eles são enviados de Deus, que eles são homens de Deus, que Deus o levantou, que não pode ser tocado, não me toque, não me rele, eu sou intocável. Por causa do Salmo 105, versículo 15, não toquei no meu ungido, nem maltratei os meus profetas. Cuidado, irmão. Cuidado com o que você fala. Talvez você não fala aqui, mas na sua casa você fala. Então você me critica. Cuidado, irmão. Até nos conta que um certo pastor foi visitar uma casa de uma família que era membro da igreja. E quando, assim que esse tal de pastor chegou lá, então a irmã fez o café, fez ali uns bolinhos ali, colocou na mesa, e o pastor começou a comer aquele bolo, tomar café, conversando, e um menininho, e pequeno ainda, uma criança, chegou bem pertinho assim do pastor, você ficava olhando na cara do pastor. Aí o pastor comendo e aquela criança bem próxima, você olhava, ia do outro lado, olhava do outro lado, voltava, ficava inconformado. A mãe fala assim, fulano, que é isso?
Que tanto você está olhando na cara do pastor? Você fica aí em cima do pastor olhando direto para ele? O que você tanto está olhando? Ele falou assim, não, mãe, que a senhora e o pai sempre falam que o pastor é homem de duas caras. Eu quero saber onde está a outra cara do pastor. Então, criança não mente, né? Então, diz que o marido falava assim para a mulher assim, mulher, cuidado com o nosso pastor, hein? O nosso pastor é homem de duas caras. Nosso pastor tem duas caras. Ela fala, é verdade mesmo. Eu também acho que o nosso pastor tem duas caras. E a criança estava ouvindo aquilo ali. E o dia que o pastor foi lá visitar, o menino queria saber onde é estava a outra cara. Uma criança não sabia. Então é isso que acontece. Esses homens ameaçam. Irmão, você cuidado. Porque eu estou intercedendo por vocês. Eu passo a grande parte da noite, enquanto você está dormindo, eu estou de joelho, dobrado, orando, intercedendo. Talvez eu passe o dia inteiro jejuando, mentiroso. Está passeando de carro, visitando lojas de carro, visitando shopping, supermercado, passeando, gastando dinheiro do povo e dizendo que está orando pelo povo. A maior parte desses camaradas são todos ateus. Mas, irmão Nilson, como você diz que eles são ateus? Porque eles são ateus porque o que eles falam não tem nada a ver com esse livro. Eles usam este livro para disfarçar, mas são ateus. E muitos deles não faz parte nenhuma, somente, não vou dizer só a Assembleia, a Universal, Mundial, todos esses movimentos grandes que você vê por aí, esses grandes homens, eles não têm nada com Deus. Vocês podem ver que eles chegam, entram, tem uma porta reservada para ele entrar, tem uma cadeira especial em cima do púlpito, ali ele senta. Ninguém senta. Se ele não vir, ninguém senta naquela cadeira. Ele senta, ali eles dão continuidade daquele show, que aquilo para mim não passa de show. E quando chega na hora de eles trazer aquela mentira que chama de mensagem, que é uma mentira, ele sobe lá, pega lá um texto da viúva pobre, prega lá o cego Bartimeu, prega lá Zaqueu, o filho da viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, a ressurreição de Lázaro. Eles pregam essas mentiras, mas eles não vivem nada daquilo. Foi por isso que Jesus foi bem claro quando ele disse, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, é em vão. Eles estão me adorando. Porque a maior parte desses homens são ateus, são ateístas. Mas, irmão Deus, por que você fala isso? Porque se eles fossem homens de Deus, eles não precisavam de segurança para estar ao lado deles. Por que segurança? Por que aonde eles estão, eles têm dezenas e dezenas de homens cercados à volta deles? Por quê? Porque eles não vão sozinhos, como ia Paulo. Paulo caminhava sozinho, Paulo embarcava dentro do navio sozinho, Paulo, todos abandonaram Paulo continuou a jornada sozinho. Ele e o Espírito Santo, somente. E Deus era com ele. E esses homens hoje, por que que eles compram um avião, iates, navio não, grandes barcos, compra mansão? Bom, navio sim, eu tive no navio, em 1981, eu fui em Santos, um navio que saía pelo mundo, um tal de navio Doulos. E lá dentro tinha um auditório para 400 pessoas. Eu entrei lá dentro e participei de uma reunião lá dentro. Eles tinham pessoas de 35 nacionalidades ali dentro daquele navio. Diz que aquele navio era como fosse uma vila. E ali eles tinham uma grande biblioteca ali, onde é que eles vendiam livro e vivia de doação. E esse navio foi comprado com dinheiro em 81, lá na cidade de Santos. E eu estive lá,
Fui, entrei, participei do trabalho que eles fizeram lá, da palestra. Vinha aquelas pessoas que falavam outra língua, chinês, outras pessoas de outra língua, e tinha o tradutor que traduzia para o povo. Então, meu irmão, se esses homens não fossem ateus, eles iam obedecer esta palavra. Jesus diz, não ajuntei tesouro na terra. E esses homens são tudo bilionários, milionários, ou até bilionários. A riqueza está na mão de quem? O Silas Malafaia apareceu aí falando. Essa semana eu estava vendo ele. Não, mas o avião que eu tenho é meu, é do ministério. Aí o apresentador do programa diz, de quem é o ministério? O ministério não é dele? O avião que tem lá, não é meu esse avião é do ministério. Aí o ministério de quem é o dono? Quem é o empresário? Não é ele? Então eles têm esse negócio de querer passar a bola para frente. Isso é do ministério. E essa fazenda? Essa fazenda é do ministério. E quem é o dono do ministério? Então é isso que a gente vê, são todos ateus e muitos deles não acreditam em nada. Eu conheço testemunho de homens que deixaram. Eu era pastor, eles contando. Eu não sentia nada. Eu abandonei porque eu não podia continuar. Vi um testemunho de um pastor. Ele falava assim, eu gostava de estar nos motel com as mulheres. E eu estava no motel, muitas vezes eu lembrava que naquele dia era dia de eu pregar. Eu tinha que pregar e a igreja estava me esperando. Eu saía do motel correndo, pegava o meu carro e chegava, não tinha preparo, não tinha nada. Eu subia em cima do púlpito, cumprimentava a igreja, tinha acabado de sair de uma coisa tão horrorosa. E a minha consciência começava a doer. Eu começava a querer falar de Deus, mas a minha consciência não deixava, eu começava a chorar. Daí a pouco a igreja chorava comigo, começava a falar em línguas estranhas, dizendo que a unção de Deus tinha descido ali. E eu sabia que aquilo tudo era arrependimento, o sentimento que eu estava sentindo naquele momento, o remorso de estar traindo todos aqueles que estavam ali, porque Deus ele não trai, porque Deus está ciente de tudo. Mas Deus deixa. Como se diz, quem é impuro que se torne mais impuro, quem é imundo que se torne mais imundo, mas quem é santo que se santifique ainda mais. Por isso que nós da graça, nós não ensinamos a ninguém a andar no erro. Mas agora a graça pode beber, pode fumar, pode... Não. Nós não estamos ensinando isso. Nós estamos ensinando que você não é escravo, mas nós não estamos dizendo que agora você pode fazer tudo o que você quer. Eu posso voltar para o boteco, ficar o dia inteiro no boteco, eu não preciso mais ir à igreja. Bom, de fato, porque a igreja é você. Primeira carta de Coríntios 3:16. Você é o verdadeiro templo de Deus. Então, se ele habita em você, você não precisa sair dali para ir ao encontro dele, como Jesus disse para a mulher samaritana. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que se busca Deus. Então, não existe um lugar adequado para buscar Deus. Porque os africanos, lá na África, eles buscam Deus onde eles estão, debaixo de uma árvore, no ar livre. Eles são tão pobres. Existem certas nações na África que são tão pobres que não tem nenhum local, uma cobertura para eles entrar, para buscar. Eles descalços, mal vestidos, eles estão ali adorando a Deus, como um certo pastor foi visitar uma igreja no Moçambique, e ele disse que viu lá um irmão, chegou com um terninho, bem desgastado, surrado, ele olhou, ele estava de pé no chão. Um presbítero. Entrou dentro da igreja de pé no chão. A esposa, os filhos, tudo de pé no chão. Ele disse que é comum essas coisas na África. Por que a maior parte dos homens aqui não quer abrir igreja na África? Aonde esses homens querem ir? Quer ir para Dubai, para Nova York, Miami, para Inglaterra, França. Vê se algum deles,
Ah, ó, eu vou fazer uma viagem na África. E eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele, pastor, ele teve 2 vezes na África. Ele falou assim que ele vai e volta só com a roupa do corpo. Somente com a roupa do corpo, ele é obrigado, ele fica com tanta dó, que ele só vem só com o calçado dele e com a roupa. Ele leva a mala e traz, até a mala ele deixa lá, vem sem nada. 2 vezes que ele foi na África, aconteceu isso. E por que esses homens não vão lá? Porque eles não são homens de Deus. Porque o apóstolo Paulo se preocupava em tirar daqueles que tinham um pouco mais para dar para aqueles que não tinham. A coleta que o apóstolo Paulo tira no capítulo 16 de Coríntios, de 1 Coríntios, ele tirava a coleta, e a coleta não era dinheiro, era comida. E ele levava para aqueles irmãos distantes dali que estavam necessitados. Da sua profunda pobreza, muitos irmãos tiravam aquilo que fazia falta para eles, mas eles tiravam, repartia e dava. Foi o que João Batista disse lá no Jordão. Quem tem pão, ele não diz quem tem 2 pão, não. Quem tem pão, parte a metade com quem não tem. Você tem 2 roupas, 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Esse é o ensinamento verdadeiro do cristão. E hoje? Então, por isso que esses homens que você está vendo por aí, que eu não preciso nem citar o nome dele, porque você já sabe quem é. Esses grandão. São tudo ateus. Eles acreditam no dinheiro que eles possuem. Porque se você não vê nada acontecer de especial. Tudo que acontece na vida dele é o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. O dinheiro abre caminho para eles terem. Não tem aí um pastorzão aí na Paraíba aí, que eu estou acompanhando aí, estou vendo, ganha 300 mil reais por mês. Um homem desse é homem de Deus? Enquanto tem muitos coitadinhos que vivem do salário mínimo, ainda tem que dar o dízimo. O homem ganha 300 mil e mandou o trator passar por cima de uma igreja, só porque a igreja foi construída dentro de um quintal de uma irmã, e o templo estava ali, aí eles começaram a achar muito desaforo dentro daquela igreja, assembleia, e eles resolveram escrever uma carta e dizer que não ia mais participar, não ia mais ser membro da igreja. Ele mandou o trator lá derrubar. Agora, se estava dentro do quintal da irmã, que atrevimento que teve esse camarada. Um camarada desse, o que ele é? E ganha tal de pastor Ailton, parece. Tá aí, você quer ver na internet? Entra aí na internet aí que você vê absurdo desses homens que vocês ficam aí idolatrando. Então eu volto a dizer, homens de Deus, não existe dentro dessa Bíblia. Existe o título chamado pelo povo, porque Elias diz, homens de Deus, está lá no capítulo 1 de 2 Reis. Desce daí, chegou o capitão com seus 50. Homens de Deus, desce daí, depressa, que o rei mandou te buscar. Por que chamou Elias de homens de Deus? Porque Elias, ele diz no capítulo 17 de 1 Reis, ele diz para Acabe, segundo a minha palavra, não vai cair chuva durante 3 anos e meio sobre essa nação. Ele não diz, eu vou orar, vou pedir a Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu mesmo. Nem sereno caiu. Depois, lá no alto da montanha, ele disse, eu sou homem de Deus, que fogo desce do céu e consoma. Você, capitão, com seus 50, e fogo descia e consumia. Por 2 vezes aconteceu isso. A terceira vez, Deus disse, desce e vai com ele, porque ele se humilhou. Ele chegou e se humilhou no pé daquela montanha. E aí Deus disse para Elias, desce e vai com ele, porque nada te acontecerá. Então, irmão, esses são os homens que nós podemos considerar homens de Deus. Mas para terminar esta mensagem, nós olhamos para este livro. A resposta está aqui dentro. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo, que não era somente um apóstolo gentil, ele era um profeta.
ele profetizou, depois da minha partida, vai então surgir o quê? Depois da minha partida vai surgir homens cruel, lobos, cruel, devorador, que não poupará nem mesmo no rebanho. Depois você olha para 2 Timóteo, capítulo 3. Ele torna novamente profetizar. Dias virão. Então ele não diz assim, porque está acontecendo. Ele não diz que está acontecendo. Ele falou, tempos virão. Então ele jogou para o futuro. Que virá homens amantes de si mesmo. Mais prazer do dinheiro do que por prazer com Deus. Arrogante. Homens soberbos, orgulhosos. Tudo que ele disse em Timóteo, 2 Timóteo 3, pega do versículo 1 e vai lendo, você vai ver tudo que Paulo profetizou. Ele falou em Atos 20, 29 e 30, é o que nós vemos hoje. Tudo que você vê aí em cima dos púlpitos é tudo lobo. Tudo lobo e ateu. A maior parte deles são ateus. Existe até alguns que por falta de conhecimento está ali fazendo alguma coisa, mas não tem salário. Ganha um salarinho lá só para ajudar uma cesta básica, alguma coisinha lá. Mas todos esses grandão que você vê aí dando entrevista, querendo ser deputado, querendo ser senadores, querendo estar na política, são tudo ateus. Eles não têm nada com Deus. Porque como uma fonte, como diz Jesus, pode dar água doce e água salgada? Não pode. Ou esse homem é, ou ele não é, então ele não é de Deus. Se ele não é de Deus, ele é um ateu. Um ateísta. É o que está cheio. Paletó, gravata, lá em cima do púlpito. Mas são homens ateu, cruel, vingativo e ameaçador. São isso que nós vemos. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Se você gostou, curte e divulga. E eu te agradeço. Muito obrigado por você estar comigo. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.